A Argentina agora tem um Bolsonaro para chamar de seu? É isso mesmo, produção? Bom, pelo menos esse é o apelido do economista Javier Milei, que ganhou as eleições primárias lá do país. Quem é esse político? Quais são as propostas dele? E por que ele está sendo chamado de Bolsonaro argentino? Vou explicar. Só não esquece de seguir o Me Explica, deixar o seu like e o seu comentário. Você concorda que o Javier Milei seja mesmo o Bolsonaro argentino? O que você acha? Ele é o Trump dos Pampas? Conta pra gente aqui embaixo. Bom, vamos lá então. Como eu disse, o Javier Milei, que é um deputado argentino, economista e ex-comentarista de TV e rádio, ficou em primeiro lugar nas eleições primárias da Argentina. E quem é esse cara, afinal de contas? Ele tem 52 anos e é do partido Liberdade Avança. Atualmente, ele é deputado lá na Argentina. Apesar disso, ele se diz antissistema, ou seja, que ele não faz parte da política tradicional. A fama dele começou com um programa de rádio chamado Derrubando Mitos. Esse programa fez muito sucesso, ele passou a ser chamado para falar em vários programas de televisão. E claro, a fazer sucesso nas redes sociais. Hoje ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram. O Milei tem um estilo meio desbocadão, ele é um cara que fala as verdades que ninguém fala. Isso é o que faz o pessoal comparar ele com o Trump e com o nosso Bolsonaro, que são dois políticos que se definem como antissistema, que dizem que luta contra a corrupção da velha política e que tem propostas, digamos assim, polêmicas. Então tá, quais são as propostas do Javier Milei? A primeira delas é abandonar a moeda da Argentina, o peso, e usar o dólar como moeda. A outra é acabar com o Banco Central do país. Veja bem, não é dar independência para o Banco Central como aconteceu aqui no Brasil, mas eliminar o BC de uma vez. O Javier Milei se define como um anarcocapitalista. E o que isso quer dizer? Que ele acha que não deveria existir o Estado e que o mercado deveria regulamentar tudo na sociedade sozinho. Ah, Diogo, mas como assim? Uma vez o Javier Milei disse que a venda de órgãos humanos poderia ser considerada, abre aspas, um mercado qualquer, fecha aspas. Ou seja, que não deveria haver nenhuma proibição do comércio de órgãos humanos. Essa história explica bem a essência do anarcocapitalismo. Para quem acredita nisso, todo tipo de transação, de operação financeira, deveria valer e o Estado não tem o direito de interferir em absolutamente nada e nem proibir nada. Outras propostas dele são privatizar o sistema de saúde da Argentina, privatizar a educação e diminuir a máquina pública. Ele também quer facilitar o comércio de armas de fogo na Argentina, proibir o aborto, que é legal por lá, e ele acha que as mudanças climáticas são, abre aspas de novo, farsas da esquerda, fecha aspas. É por essas e outras que ele é comparado ao Trump e ao Bolsonaro. E também porque ele é amigo do Eduardo Bolsonaro, porque ele é fã do Trump e porque ele recebeu apoio do Jair Bolsonaro nessas eleições de agora na Argentina. Apesar de tudo isso, ele é a favor do casamento gay. Vai entender, né? O Javier Milei tem chance de ser eleito o presidente da Argentina. E por quê? Bom, ele foi o primeiro colocado nas eleições primárias de lá. Essas eleições, aliás, servem para selecionar os candidatos que vão ou não vão participar das eleições gerais de outubro. A verdade é que ninguém esperava que o Javier Milei fosse ficar em primeiro lugar. Não achavam nem que ele seria o candidato mais votado da oposição, mas ele ficou em primeirão nos dois quesitos. Esse é um primeiro motivo que mostra que ele pode ganhar, mas também porque a Argentina está passando por uma tremenda crise econômica. A inflação anual por lá está em 115%, sim, 115%. Isso quer dizer que todo ano o preço das coisas mais do que dobra. Imagina só então, o governo atual do Alberto Fernandes, que é de centro-esquerda, não está fazendo muito sucesso com os eleitores, né? Bom, também. A Argentina também tem visto várias investigações de corrupção contra políticos conhecidos, como a Cristina Kirchner, que já foi presidenta do país e é a atual vice. E isso está deixando os políticos desmoralizados. Nesse cenário, o discurso de ser antipolítica, antissistema, acaba fazendo sucesso. Aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil. E pode acontecer com o Milei lá na Argentina.
O que pode acontecer se o Javier Milei ganhar mesmo as eleições? É sempre difícil fazer previsão, porque primeiro ele tem que ganhar as eleições, que vão acontecer em outubro e se tiver um segundo turno, vão acontecer também depois em novembro. Ele saiu na frente, mas ainda não levou. Mas já dá pra gente pensar em algumas coisas. Primeiro foi que na segunda-feira o preço do dólar na Argentina disparou ainda mais, o que significa que o valor do peso caiu. Segundo, os títulos do governo da Argentina caíram de preço. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os investidores estão fugindo desses papéis porque eles preveem que a economia da Argentina vai piorar ainda mais. De uma maneira geral, dá para dizer que os investidores ficaram com medo do que pode acontecer com a economia da Argentina se o Javier Milei for eleito. E por quê? O Milei, afinal de contas, não é a favor dos mercados livres, do capitalismo, da concorrência livre? Sim, ele é, isso é verdade. Mas a verdade também é que ser presidente de um país é uma coisa bem complexa, não é brincadeira. Primeiro, o presidente nunca tem o poder absoluto, ou seja, ele não pode sair fazendo o que ele quer. Ele tem que conversar com o Congresso, com os parlamentares. Eles é que podem aprovar ou rejeitar várias propostas do presidente e dos seus ministros. Existe também nessa história o poder judiciário, que diz que se certas coisas podem ou não acontecer de acordo com a lei do país. Resumindo, o poder de um presidente em uma democracia tem limites, e ainda bem, né? Mesmo que o Javier Milei seja eleito, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele diz que vai fazer. O problema é que ele é conhecido por ser agressivo e intempestivo, ou seja, ele faz as coisas sem pensar nas consequências. E isso pode gerar vários conflitos na política do país. Esses conflitos podem complicar ainda mais o que já é complicado na Argentina e podem deixar o governo paralisado, sem tomar decisões importantes para tentar controlar a inflação e melhorar a economia do país. A moral da história é: o Javier Milei pode até ganhar a eleição no fim do ano. Se ele vai conseguir governar do jeito que ele está prometendo, aí, meu amigo, é outra história. E você, o que você acha? O Javier Milei é o Bolsonaro argentino? Comenta aí embaixo.